Então, acho que eu tenho um aprofundamento sobre ideologia de gênero, o que pode ser aplicado nas escolas, o que não deve, e eu gostaria de me posicionar para defender esse tipo de debate aqui. Bom, gente, eu me chamo Júpiter, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, eu atuo também em projetos educacionais, não apenas com hip hop, com oficinas e construção também de atividades, mas também já atuei dentro do ensino público, com oficinas e também dando aula de empreendedorismo e outras coisas, então já estive dentro das escolas. Além disso, minha companheira é uma pessoa que trabalha ativamente na escola, né? Ela é educadora, e eu tenho aí alguns argumentos já prontos para falar sobre não só a permanência das pessoas LGBT no sistema educacional, mas como o ensino de educação sexual nas escolas ele é importante para prevenir abuso e para a gente poder construir uma sociedade com menos violência de gênero. Dentro da pauta Educação e Ideologia, o Rafael e o Júpiter vão discutir e debater a seguinte pergunta em 10 minutos para tentar encontrar o consenso. Qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual nas escolas? Eu acredito, primeiro, que não existe uma educação hoje formal no Brasil que promova uma ideologia de gênero e até mesmo falar sobre questão sexual. Não existe educação sexual nas escolas. O que acontece hoje é muito pelo contrário, né, a isso que está sendo afirmado, é uma perseguição a professores, a educadores, a profissionais da educação que tentam subverter essa lógica que é heteronormativa, que é cisgênera e que é, sim, transfóbica, LGBTfóbica na sua raiz. Porque a gente tem um país que hoje ele ainda é reflexo de uma colonização que aconteceu desde 1500, que foi a catequização dos povos originários que estavam aqui, que foi a afirmação de que só existe homem e mulher através de Adão e Eva, que tenta forjar isso numa biologia binária, que tenta forjar isso numa ciência que exclui corpos e identidades diversas que sempre existiram, e que hoje a gente tem, na verdade, uma falha na comunicação para lidar com abuso sexual, para lidar com sexualidade, identidade de gênero, porque tem um monte de jovem, de adolescente perdido nessas questões, que não encontra acolhimento dentro de casa e que nas escolas ainda sofre com discriminação, com bullying, com violência e não tem para onde correr quando se fala desses assuntos. Eu entendo que você diz de a gente educar dentro de casa, mas e as famílias que são extremamente conservadoras, que são LGBTfóbicas, como que elas vão acolher essas crianças da melhor maneira? E as famílias que têm abusadores dentro delas, porque mais de 50% dos casos de abuso com crianças, principalmente com mulheres e meninas, são realizados por pessoas da própria família, por pais, por tios. Como que essas pessoas têm a capacidade de ensinar sobre sexualidade, sendo que eles já são violentos desde a sua essência? Porque o que acontece, na verdade, é uma doutrinação binária, machista, sexista, LGBTfóbica, que a gente não tem a autoridade para falar disso na sala de aula. A minha companheira, ela já trabalhou em uma escola particular, inclusive, onde ela dava aula para jovens do ensino fundamental, né, ali na faixa de uns 12 até uns 15 anos. E esses jovens já tinham suas identidades ali, já tinham a compreensão do que gosta ou que não gosta, porque nessa fase está sendo desenvolvido ali o lobo frontal da identidade. Essas crianças já decidiam o que elas queriam ser ou não e apoiavam aquilo que elas queriam ou não. E elas fizeram um mural uma vez na aula de artes, para deixar ali recados e tal, e fizeram uma bandeira LGBT pedindo amor e respeito. A diretora viu esse mural e mandou cobrir essa bandeira pedindo amor e respeito. Então isso é uma doutrinação? Ok, vamos lá. Você colocou vários pontos, né, a respeito do tema, no caso, e aí eu queria pontuar alguns, né. Partindo primeiro do que eu afirmei, né, eu acho que na questão do ensino de ideologia tem que partir sim de casa, porque nós acreditamos, pelo menos nós da direita,
que os nossos filhos, e eu ainda sou estudante, né, eu curso nutrição, e dentro das próprias disciplinas vem assuntos que não são condizentes com a disciplina, falando sobre questões de gênero que não foge totalmente àquilo que eu estou ali para estudar, que seria a questão da nutrição. Outra coisa que você pontuou, que seria as famílias que são abusivas. Nesse caso, aí sim, eu acredito que deveria ter um acompanhamento não só do Estado, mas também das suas prefeituras, né? Os vereadores também poderiam dar uma assistência para essas famílias a partir também dos postos de saúde, que a gente sabe que deveria os profissionais dos postos de saúde acompanhar os lares, coisas que não acontecem. Ou seja, o Estado ele não chega nos lares como deveria chegar. E aí vem o Estado, de uma forma errada, querer adotar os nossos filhos nas escolas. O meu filho, por exemplo, eu sou de uma família cristã e nós ensinamos preceitos cristãos para ele. E quando ele era pequenininho, ele gostava muito de ler a Bíblia. Você colocou um exemplo, eu vou colocar outro agora, tá? Da bandeira LGBT, eu vou colocar um exemplo bíblico, de Bíblia no caso. Ele levava a Bíblia para a escola e chegava na hora do intervalo, ele ia ler a Bíblia por conta própria. Nós nunca impusemos isso para ele. Ele sentou lá num banco e foi ler a Bíblia. Uns coleguinhas dele sentaram em volta e pediu para que ele lesse a Bíblia para eles também, porque eles estavam interessados no assunto. A diretora da escola foi lá e proibiu ele de ler a Bíblia junto com os amiguinhos e não deixou mais que ele fizesse isso. Aí eu volto a pergunta para você, isso daí também não é uma imposição? Então, a questão é que a escola ela tem o dever junto do Estado, né, quando a gente fala de escolas estatais principalmente, de seguir a sua laicidade, ou seja, a